E daí tem um outro ingrediente que a gente precisa refletir, vou até chamar o Dávila. Dávila, claro que, ainda que você tenha destacado, trata-se de uma questão empresarial, a manifestação de duas empresas acerca de um posicionamento de um integrante da justiça brasileira, mas qual é o impacto de uma ação para a imagem da justiça brasileira e, se não para a justiça como um todo, para integrantes da mais alta corte do país? E aí tem um outro aspecto que a gente tem que imaginar também. Na hipótese do ministro ser condenado, quais poderiam ser as consequências para o Brasil, quando a gente olha para a imagem da nação e também das instituições brasileiras? Não, o impacto grave que poderá acontecer é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, que provavelmente não, porque será o relator do processo de Jair Bolsonaro e dos integrantes do seu governo na Suprema Corte, ser o relator de um processo na Suprema Corte e, ao mesmo tempo, estar respondendo a um processo numa corte americana por censura. Isso realmente vai criar uma imagem muito ruim, principalmente da impessoalidade na conduta do caso. É algo muito estranho ele ser o relator de um caso no qual ele é vítima e ele está sendo... E qual é a imparcialidade que teria esse juiz? Então, na hora que misturar a visibilidade internacional e principalmente norte-americana de um processo contra Alexandre de Moraes e os holofotes mostrarem que ele é, ao mesmo tempo, vítima e relator de um processo contra o ex-presidente da República, vai soar como algo muito estranho na justiça brasileira. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, também a abertura de prazo para que as defesas se manifestem e, naturalmente, os detalhes e as informações e análises sobre a quebra do sigilo da delação premiada de Mauro Cid. Mota, inclusive, a tarde interessante que a produção colocou, o Brasil, no caso, a nação, correria o risco de sofrer algum tipo de sanção por censura, aí trabalhando com uma hipótese do ministro brasileiro ser condenado, né? Quais poderiam ser as repercussões e as consequências para uma condenação para um integrante da Suprema Corte brasileira? Bom, as consequências para a nação brasileira, eu acho que não serão nenhumas, como eu disse. Esse é um processo movido por duas empresas privadas numa corte de justiça contra um indivíduo. Se Donald Trump quisesse punir o Estado brasileiro, ele tem instrumentos na mão para fazer isso imediatamente. Se ele quisesse punir uma corte de justiça, ele também tem instrumentos, como ele já fez com integrantes do Tribunal Penal Internacional. Esse caso está descrito de forma cristalina nos papéis. É um pedido para que cessem ações que as duas empresas alegam que são violação à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ou seja, que não sejam mais dadas ordens para que sejam retirados perfis de pessoas de redes sociais dentro dos Estados Unidos. É claríssimo. Não, em nenhum momento o Estado brasileiro, que eu visse, é mencionado, a nação brasileira. Eu acho que se há alguma consequência para a nação brasileira desse processo, é ajudar a esclarecer o que está acontecendo no Brasil em relação à liberdade de expressão, para que não fique a impressão que muitas vezes a mídia internacional dá de que o povo brasileiro apoia essas ações de censura nas redes sociais, que, vamos ser justos, não partem só do judiciário. Praticamente todo dia tem um deputado apresentando no Congresso Nacional um projeto de, abre aspas, regulamentação, fecha aspas, das redes sociais. Bom, se esses deputados que estão loucos para censurar redes sociais gostam do Mickey, se gostam de fazer as suas comprinhas em Miami e frequentar aquele restaurante maravilhoso lá em Nova York, é melhor repensar esses projetos, né? Porque agora a gente está vendo qualquer um que tomar uma iniciativa
que possa ser interpretada como censura dentro dos Estados Unidos. É importante frisar esse ponto, Caniato. Essa ação não diz respeito à censura realizada dentro do Brasil, porque a lei americana não tem alcance nenhum aqui dentro. Isso diz respeito a ações que tiveram consequências dentro dos Estados Unidos. Então, os deputados que acham, né, políticos, deputados, eu estou usando o termo errado, os políticos, as autoridades, que acham que têm um poder tão grande que eles lhe dá o privilégio de executar as suas ordens no mundo inteiro, aqui está um aviso que não funciona bem assim. Pois é, há pouco eu mencionei o nome do comentarista, né, formador de opinião, blogueiro Alan dos Santos, mas a produção me lembra que também há outros casos, né? Tem um comentarista que é bem conhecido, que tem cidadania, tem cidadania norte-americana, mora nos Estados Unidos, mas também está proibido de ter perfil nas redes sociais, inclusive em parentesco com o ex-presidente da República. É importante a gente lembrar que há vários casos que a gente poderia elencar aqui e dar de exemplo para a nossa audiência. Agora, quando o Dávila fez a análise sobre os impactos para a imagem do Brasil, Beraldo, você acha que essa ação serve de alerta também para a comunidade internacional sobre o que está acontecendo aqui no Brasil? O Mota falou na necessidade de esclarecimento. É importante também que fique claro que não se trata de uma reclamação de um grupinho ou de um grupo político que apoia o político A, B ou C. Trata-se de um movimento muito maior, mas que não conseguia exatamente voz ou os canais adequados para apontar o dedo e falar, olha, está acontecendo isso aqui no Brasil. Pois é, Caniato, e aí vai ser interessante a gente observar as repercussões, porque claramente você tem aqueles países que se reuniram na França agora nesses últimos dias para reclamar do discurso de J.D. Vance em Munique. Esses países que alguns deles, como o próprio Emmanuel Macron, que foi o cicerone dessa reunião, ele pode querer expressar algum tipo de simpatia pelo governo brasileiro, o próprio ministro, não sei qual é a relação pessoal que existe ali, mas isso pode acontecer, apontarem o dedo e dizer, olha aí, mais um abuso dos Estados Unidos contra um país estrangeiro e tal. Só que aí eles vão se lembrar do seguinte, quantas empresas francesas atuam nos Estados Unidos e precisam se relacionar com o judiciário norte-americano? Quantas empresas alemãs, quantas empresas inglesas, italianas, suecas? E aí depois essas mesmas empresas atuam no Brasil. Aí elas têm milhares, só o Walmart, que acho que nem está mais no Brasil, tem mais de 2.000 ações trabalhistas. Tem milhares e milhares de ações tributárias, mais ações de toda sorte. Essas empresas todas que vêm para o Brasil, aliás, a francesa Total Energies ganhou a licitação para explorar o petróleo na margem equatorial, ali no Amapá, e o que aconteceu? Graças a uma campanha do Greenpeace, devolveu, porque não conseguia andar no licenciamento ambiental, que até hoje não foi resolvido. Isso aconteceu tem quase 10 anos. Então, essas empresas olham a realidade que vivem no Brasil e que, obviamente, compartilham com os governos dos seus países e vão dizer, não, realmente não dá para se atacar o judiciário norte-americano quando passamos maus bocados no judiciário brasileiro, este país inviável e hostil a qualquer um que queira fazer negócios nele. Então, vai ser difícil isso virar uma bandeira. Agora, que vai dar visibilidade para o que está acontecendo no Brasil, sem dúvida nenhuma vai dar. Pois é, e muitas pessoas se manifestando aqui, viu, Dávila, sobre a questão que a gente tem abordado, discutido há tanto tempo, que talvez tenha sido um objeto das nossas discussões quando nós falávamos sobre aquele projeto de lei que prevê a regulação das redes sociais, mas também a percepção de outros países sobre o que, na visão de alguns principalmente juristas ou integrantes da justiça, entendem como medida legítima ao que pode ser realizado e feito por cortes da justiça. E aí tem essa mensagem da Dayana. O que no Brasil é visto como medida legítima da justiça, em outros é censura.
como neste caso nos Estados Unidos. Eu acho que essa é a percepção de grande parte das pessoas que nos acompanham. Essa assimetria, claro que é preciso respeitar a soberania, a legislação de cada país, mas a percepção é que há distorções, inclusive, sobre a maneira como os operadores do direito e também os integrantes da justiça brasileira aplicam o que está na Constituição e também nas nossas legislações, né, Dávila? É verdade, Caniato. E aí mostra a diferença de uma pessoa ou de um político ou de um deputado ou senador que apresenta um projeto de lei porque ele acha que aquela lei é importante para fortalecer os princípios da democracia, da Constituição, os direitos do cidadão, e aquele que usa um projeto de lei para casuísmo, para oportunismo, para exploração política, para politização de atitudes. Essa é a grande diferença, que você pode usar a mesma arma, que é propor uma lei para o bem e para o mal. Para o bem é toda vez que você está fortalecendo os direitos individuais, fazendo o Estado respeitar as liberdades individuais, e toda vez que você usa para o mal, é o Estado sufocando os direitos e a liberdade do cidadão. Essa é a diferença de uma lei usada para o bem e para o mal. Então, quando você pensa no projeto da censura, da fake news, é um projeto para cercear a liberdade das pessoas de exprimir sua opinião, suas crenças, e isso está garantido na Constituição. Nenhuma lei pode contradizer aquilo que está na Constituição. Então, esse é o ponto fundamental. Agora, se achar que censurar é importante para salvar a democracia, para trazer o país de volta à normalidade, isso é um absurdo total. Não é este o intuito da lei. O intuito da lei é fortalecer os pilares da Constituição e da liberdade individual, e não caçar os direitos individuais das pessoas. E aí, de novo, o Brasil não aprende com seus acertos e erros. Nós tivemos um dos acertos mais louváveis quando criamos o Marco Civil da Internet. Foi uma medida elogiada mundialmente por ter criado uma lei capaz de assegurar a liberdade de expressão, regulamentar a utilização das redes sociais com propriedade. Por que não nos orgulhamos de uma lei dessa e vamos utilizá-las para manter as liberdades asseguradas pela lei? Mas aí o que acontece? Agora começa um questionamento da inconstitucionalidade de um artigo da lei, do artigo 18, o que é um absurdo total. Aquilo que nós deveríamos nos orgulharmos torna-se agora motivo de crítica e de inconstitucionalidade para tentar aprovar uma lei que vai, ao invés de aumentar, diminuir a nossa liberdade de expressão. Isso é um absurdo, isso é perverter o sentido da democracia, é perverter o sentido que os constituintes deram à nossa Constituição ao criá-la para justamente proteger o cidadão do arbítrio do Estado. Mota, esse processo que acontece nos Estados Unidos, ou pelo menos essa solicitação, essa petição, não deve servir como freio de arrumação para os problemas que acontecem no Brasil quando a gente olha para o tema liberdade de expressão. Mas talvez ajude, né, no debate sobre como garantir que os brasileiros consigam exercer plenamente o direito à liberdade de expressão. Talvez seja a chave aí. Caniato, existe a teoria da escolha racional. Ela diz que as pessoas fazem ou deixam de fazer alguma coisa, inclusive em relação ao crime, né? Avaliando os riscos e os benefícios. O que eu tenho a ganhar com isso e o que eu tenho a perder. Até pouco tempo atrás, nenhum político, nenhuma autoridade brasileira tinha nada a perder defendendo censura. Pelo contrário, né? Muito político via um benefício enorme. Vamos regular as redes sociais, vamos pedir CPF para as pessoas entrarem nas redes sociais, vamos classificar tudo como discurso de ódio, vamos criar um bando de agências checadoras de fatos para dizer que qualquer crítica feita ao Estado e aos políticos é mentira, é fake news, vamos processar essas pessoas, é só benefício. Aí entrou o governo Donald Trump, levantando a bandeira da liberdade de expressão.
Aí o vice-presidente americano pega um avião, vai lá para a Europa e diz: se vocês querem contar com a proteção americana, vocês têm que acabar com essa história de censura. E aí é importante esclarecer uma coisa. Eu vi o comentário da nossa espectadora. Caro espectador da Jovem Pan, caro ouvinte, saiba disso. A censura não é permitida nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Isso está escrito na nossa Constituição. A nossa Constituição nos garante liberdade de expressão. Ué, Mota, mas então como tem gente censurada no Brasil? Eu não sei explicar esse paradoxo. Como é que existe gente defendendo regulamentação de discurso, dizendo, olha, isso aí você não pode dizer porque é discurso de ódio? Eu não sei explicar esse fenômeno. Alguém um dia vai ter que explicar isso. Como é que a gente tem uma Constituição que defende a liberdade de expressão e todo dia a gente vê vozes sendo caladas? Agora, Cariato, eu queria chamar a atenção para um aspecto irônico desse caso. Porque o maior medo de todo brasileiro é ser vítima de crime. O segundo maior medo talvez seja ser alvo de um processo judicial, aberto de ofício, que corre em sigilo, que envolve operações de busca e apreensão, e nunca se imaginou que um juiz pudesse ser ele próprio processado. Mas ninguém está acima da lei. Pelo menos nos Estados Unidos da América, no governo Donald Trump. Zé, eu acho que tem vários questionamentos importantes e é preciso olhar também para esse passado recente aqui no Brasil, porque o Mota mencionou, né? O direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nossa última Constituição, né, Cristiano Beraldo? 1988, né? Carta Magna, Constituição vigente até aqui, muito enaltecida por alguns grupos, criticada por outros, e aí a gente precisa fazer essa análise, essa reflexão. Perdemos a mão quando há um marco temporal, quando houve algum tipo de ruptura ou algum tipo de problema para a gente identificar, olhando para aquilo que é assegurado pela Constituição, e por qual razão muitos grupos da nossa sociedade questionam e se perguntam por que eu não consigo exercer esse direito à liberdade de expressão que deveria ser assegurado pelo Estado. Caniato, eu sou um grande militante de uma nova Constituição. Eu acho que a Constituição de 1988, ela se debruçou em tantas minúcias inadequadas a uma carta constitucional que ela envelheceu mal. O mundo mudou, aliás, o mundo muda em velocidade cada vez maior e uma Constituição como a de 1988 é incapaz de continuar atendendo aos anseios, às expectativas, ou melhor, continuar organizando. Talvez a Constituição tenha este papel de organizar a nossa sociedade, a nossa estrutura governamental de uma forma eficiente, adequada para que o país continue se desenvolvendo e as pessoas tenham a oportunidade de prosperar. Quando que mudou essa questão da liberdade de expressão? É porque antigamente, Caniato, e isso também depois da Constituição de 1988, as pessoas falavam, mas ninguém ouvia. Então você falava na mesa do bar, você falava em casa, você telefonava, tinha que, né, telefone de disco, aí o seu telefone não completava a chamada para a casa do seu amigo, porque a estrutura da companhia telefônica era antiga. Os nossos espectadores mais novos nem fazem ideia do que é isso, como era difícil as pessoas se comunicarem. E havia um oligopólio da informação que era difundida, porque você tinha 4, 5 canais de televisão, um deles predominava, sobretudo na questão de entretenimento, ou seja, de modas, de costumes, de linguajar, e também no noticiário. E você tinha os jornais impressos, que por muito tempo era uma fonte de informação importante num país que tinha uma população muito grande de analfabetos. E ainda hoje no Brasil,
depois deste faz de conta de universidades, de distribuir diplomas universitários para jovens que não conseguem ler, mas não conseguem entender o que leem, essa informação lida, ela sempre teve um alcance limitado. Você tinha os formadores de opinião, então essas pessoas eram mais bem informadas, elas falavam, todo mundo ouvia. Só que aí veio o advento das redes sociais, Caniato, e de uma hora para outra, numa velocidade também que foi exponencial, as palavras, as opiniões, as visões, as interpretações, as análises, os xingamentos, os elogios, tudo de qualquer pessoa passou a ser acessível por milhões e milhões de pessoas. Alguns desses perfis com milhões de seguidores pertencem a figuras absolutamente irrelevantes há anos atrás, mas que, através das redes sociais, passaram a ser fonte de informação, passaram a ser referência sobre um determinado assunto. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. A Constituição norte-americana, Caniato, só para encerrar, com seus 200 anos, consegue administrar uma evolução como inteligência artificial, rede social, etc. A Constituição brasileira, com menos de 40, não dá conta disso. Dávila, várias pessoas questionando aqui quais seriam os próximos passos e o que poderia acontecer com o ministro brasileiro. O Mota bem lembrou que trata-se de um mecanismo diferente da justiça brasileira, então é feita a petição e é preciso identificar se há mérito ou não naquela solicitação, nessa ação conjunta, e caso ela seja aceita, aí sim o ministro brasileiro seria processado, né? A partir daí, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer é essa coisa, pelo menos estranha. O ministro do Supremo respondendo como réu numa ação nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, quando ele é relator na Suprema Corte contra uma ação ao presidente Bolsonaro. Isso vai soar muito estranho para o mundo e, evidentemente, para nós. Como é que nós vamos explicar que uma pessoa que está sendo condenada lá ou sendo julgada ou respondendo um processo por censura é a mesma que está acusando o ex-presidente da República aqui por um suposto golpe de Estado? Um parênteses, Dávila. Não, já que você colocou isso, aí eu lhe pergunto, isso poderia forçar o ministro a se declarar impedido? Deveria, porque, de fato, isso pode, e eu imagino que a defesa do ex-presidente Bolsonaro vai usar, pode ser um fato para anular o processo, porque isso não condiz com o Estado Democrático de Direito, com o devido processo legal, com a imparcialidade e a isonomia que se espera da justiça brasileira. Então, isso pode ser um caso, inclusive, para anular a acusação feita à Procuradoria-Geral da República, mesmo que ela seja aceita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que no correr deste processo, que amanhã os advogados entrem com uma nulidade do processo, anulação do processo, justamente pelo relator do processo, é também uma pessoa que é vítima do processo, né? Então, é vítima no processo. Então, isso pode sim ser um fator de anular a sentença, mas é que isso vai ter que ir ao colegiado do Supremo e os outros membros precisam votar, né, nesse sentido. Então, é um pouco mais complicado. Mas vai soar muito estranho tudo isso. Um juiz que tenta censurar um brasileiro radicado nos Estados Unidos, contrário à lei dos Estados Unidos, e aqui sendo relator de um processo que ele deveria, pelo menos, não ser o relator do processo, aliás, sequer deveria votar, porque há um conflito de interesse, julgando o ex-presidente da República. Tudo isso vai soar muito estranho e mostrar esta assimetria entre o que diz a Constituição, o que garante os direitos individuais do cidadão e como, na verdade, agem as instituições. Este é um problema muito crucial para enfrentarmos.